pra quem já viu meus vídeos, é a primeira vez que eu coloco a bandeira do Brasil aqui atrás de mim e isso tem um motivo bem especial. Oi gente, bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Vânia. Então eu vou te pedir pra você me ajudar a fazer esse canal crescer. Então dá um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal, porque tem bastante gente que assiste os meus vídeos, mas que não tá inscrito. Então me ajuda aí, se inscreva, compartilhe com seus amigos, dá muitos likes e vamos pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um vídeo que eu queria fazer tem bastante tempo. Não fale mal do seu país no estrangeiro, ou não fale mal do seu país para um estrangeiro, ou não queime a imagem do seu país fora do seu país. Esse vídeo eu vou dirigir para brasileiro porque eu sou brasileira, mas pode valer para qualquer nação. Esse é um assunto que já me incomoda desde lá de trás. Se você ainda não me conhece, você dá uma olhada nos vídeos que eu já morei bastante tempo no Canadá. E esse foi um assunto que me chamou muita atenção assim que eu cheguei lá no Canadá, que era a quantidade de gente que criticava o próprio país em redes sociais ou para estrangeiros, e eu nunca entendi exatamente a razão, mas com o passar do tempo e morando depois de 7 anos no exterior, eu criei a minha própria teoria, que a gente vai falar sobre daqui a pouquinho. Primeiro eu queria falar que eu já vivi em diferentes cidades. Esse é o segundo país que eu tô morando na França, eu morei 6 anos no Canadá. Eu já trabalhei, já convivi com gente de todos os lugares do planeta, daqueles países bem ruins mesmo, que países que você não pode, você não tem o direito de entrar e sair do país, e eu também já conheci gente de países incríveis. Então assim, eu já conheci todos os extremos, mas eu nunca conheci pessoas que denigrem mais a imagem do seu país como faz o brasileiro e a brasileira. Esse vídeo vai mais especificamente para pessoas que estão no exterior, porque são as pessoas que eu tenho mais convivência e que eu vejo isso acontecer com mais frequência. Desde lá do passado eu entro em grupos de Facebook, grupos que são feitos para ajudar as pessoas que estão chegando no país, numa cidade nova, que em vez desse grupo ser um grupo de ajuda para as pessoas que estão chegando, emprego, lugar para morar, esses grupos se tornaram literalmente batalhas para ver quem destrói mais a imagem do país no estrangeiro. E também tem as pessoas que não só usam os grupos do Facebook, mas também o seu próprio Facebook, a sua própria rede social. E eu vejo brasileiros que usam o seu Facebook e que eles postam notícias na língua do país. Por exemplo, eu estou no Canadá, a pessoa pega o seu Facebook, pega uma matéria que às vezes é completamente torta, que está lá no Canadá, que foi escrita no Canadá falando mal do Brasil, e ela coloca essa matéria no Facebook dela. O que acontece? Ela tem vários amigos que não são do Brasil. Essas pessoas que elas não são do Brasil, elas não conhecem a realidade do Brasil, então o que acontece? Elas compram aquela ideia como sendo a ideia certa, mesmo que às vezes uma matéria é super ridícula, ou mesmo que é 1% só de toda a história. Isso só faz crescer a imagem negativa que as pessoas têm do Brasil. Eu não consigo entender como que um brasileiro, o que ele ganha em criando essa massa de gente no exterior que vai falar mal do Brasil, ou que vai odiar o Brasil, ou que vai achar que o Brasil é um lugar que você não pode nem visitar. Eu já tive pessoas, gente, no Canadá, um cara que era do Iraque, e ele me perguntou se ele poderia visitar o Brasil de terno numa segunda-feira na Paulista, se ele seria roubado. Tipo, eu tô falando que ele é do Iraque pra você ver, olha o país que ele vem, ou seja, ele tem muito problema no país dele, e ele vê tanta coisa negativa do Brasil, que na cabeça dele ele não pode nem passear de terno, ou seja, uma coisa mais chique, mais, que pra gente é tão ridículo, é o uniforme que as pessoas trabalham todo dia, e na cabeça dele ele não poderia. Por que ele criou essa imagem na cabeça dele? Ele não criou do nada, ele criou porque ele viu na TV, porque ele viu um brasileiro falando, um amigo falando, uma notícia, né? Então, tipo, você postar uma notícia na sua rede social para destruir o Brasil, ou para falar mal do Brasil, seja de política, seja de violência, seja o que for o assunto, isso só faz crescer essa imagem negativa que as pessoas têm do Brasil. E que não é só o Brasil que tem problema. Faz mais de 7 anos que eu moro fora, eu já conheço gente de todos os lugares do mundo, e eu posso falar com propriedade
que não é só o Brasil que tem um monte de problema. Aqui na França tem um monte de problema, no Canadá tem um monte de problema, nos Estados Unidos tem um monte de problema. Todos os lugares têm problema. Uns têm mais, outros têm menos, uns mais graves, outros menos graves, mas todos os lugares têm. Não tô falando pra não falar, tem que discutir, mas eu não vejo pessoas de outros países denegrirem tanto a imagem de seus países como os brasileiros fazem com o seu próprio país. A maioria dos estrangeiros que eu conheço, eles gostam do Brasil. Eles não falam mal do Brasil. Quem fala mal do Brasil é o brasileiro. Eu faço questão, sempre fiz desde o começo, de dar uma limpada na imagem. Eu acho que esse é o meu papel enquanto brasileira no exterior, não é denegrir a imagem do Brasil, é tentar limpar um pouco da imagem e focar no que é positivo. Porque a gente tem muito mais coisa positiva do que um monte de país por aí que a gente fica babando ovo. E as pessoas que ficam babando ovo são pessoas que nunca moraram fora, foram viajar, passar um final de semana em Paris, lá no melhor hotel da cidade, e aí vai falar que Paris é melhor que São Paulo, entendeu? Então essa visão de melhor ou pior, ela muda muito quando você vai morar no país ou quando você vai visitar o país. Eu me lembro até hoje, do dia que eu tava andando em Toronto e assistindo um vídeo no YouTube de um apresentador de TV que eu adorava, e ele começou a falar ao vivo sobre que brasileiro é porco, que joga chiclete no chão, que na Paulista ele nunca viu tanto chiclete, que em outros países não existe isso. E eu andando em Toronto, no centro da cidade, com uma quantidade de lixo no meu pé, e eu comecei a dar risada. Tipo, esse cara viaja de primeira classe para os melhores lugares do mundo, aqueles hotéis incríveis, tá bem cuidadinho, mas não é essa a realidade. A realidade para você conhecer, você tem que vir morar, trabalhar, estudar, lidar com problema, com burocracia todo dia. Então a vida do dia a dia não tem nada a ver com a vida de alguém que vem viajar. Então se você vem visitar, vai visitar e vê umas coisas incríveis, tá ótimo, mas não fica falando aí que o resto do Brasil é zoado só porque você fez um final de semana em Paris e que, nossa, que incrível que é Paris. Então quando eu falei de teoria no começo desse vídeo, a minha teoria é o seguinte. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui pro exterior, Vânia, fui pro exterior, cheguei lá, como a maioria das pessoas chegam, e descobre que elas romantizaram a vida no exterior, que não é nada daquilo que elas acharam que fosse, que elas têm bastante problema, que o Brasil era bem legal e elas não sabiam. Pra elas admitirem, não que erraram, mas que não curtiram e que não era o que elas esperavam, e dar um passo para trás e às vezes voltar, porque tem muita gente que quer voltar, mas não tem coragem de voltar, o que elas fazem? Elas ficam provando para elas mesmas que as decisões que elas tomaram e a decisão de ficar onde ela está agora, por exemplo, no Canadá ou na França, ela é válida, e para validar a minha decisão, o que eu faço? Eu destruo o outro lado. Eu fico falando o Brasil é ruim por causa disso, 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 porque a cada vez que eu falo mal do Brasil, eu valido a minha opção. Olha, que lá tá bem ruim, tá bom? Então eu tô aqui, mas é porque lá tá ruim. E eu vou fazer questão de provar que lá tá ruim. Eu vou postar na minha rede social, eu vou falar pro meu amigo, eu vou entrar em grupos de discussão e falar, nossa, como você é um idiota de estar no Brasil. Eu não tô no Brasil. Então isso, pra mim, não é estar feliz e estar contente com a decisão que você tomou. Isso nada mais é que não estar contente com a sua decisão e ficar se validando ela, usando a destruição do outro, da outra opção, que seria, nesse caso, o Brasil. Eu não sei se fez sentido tudo isso, mas se não fez, me fala que eu explico melhor. E outra coisa, gente, se a situação do Brasil tá assim, te fazendo muito mal e você quer muito mudar, ou porque se você tá só falando disso, ou se você passa os seus dias em redes sociais destruindo a imagem do seu país, ou pra qualquer gringo que você encontra, você fala mal do seu país, se isso tá te incomodando tanto ao ponto de você colocar isso pra fora, significa que você pode fazer alguma coisa, você pode ajudar, você pode pegar esse tempo seu e fazer um trabalho voluntário. Lá no Canadá, tem vídeo aqui no meu canal falando sobre, todo mundo faz trabalho voluntário, todo mundo, e eu já escutei gente no Brasil falando que não vai fazer trabalho voluntário porque se sente um idiota. Todos os países que eu conheço, as pessoas fazem trabalho voluntário. É parte da escola, da grade escolar fazer trabalho voluntário. Outra coisa que eu acho que é super importante e que as pessoas não param pra pensar é: quanto mais a gente põe o foco em uma coisa, seja ela positiva ou negativa, a gente faz ela crescer. Viu? Quanto mais você distribui notícia, coisa que você às vezes nem sabe do que tá falando, notícia ruim, desgraça, quantas pessoas morreram em vez de quantas pessoas se salvaram. Tudo isso que você coloca foco, cresce. Isso é de forma geral na vida. Se você focar nas coisas boas, elas vão crescer. Se você focar nas coisas ruins, elas vão crescer
Isso é um fato, isso não é uma opinião. Eu não tô aqui falando de política, não tô aqui falando de nada de governo, de direita, de esquerda, nada disso. É só uma pessoa que tá aqui de fora e vendo com muita tristeza como o brasileiro destrói a imagem do seu país no exterior, e isso de verdade me faz mal. Eu nunca saí do Brasil porque eu odeio o país, eu não gosto do país, já falei isso em vários vídeos, e mesmo que se eu odiasse o país, eu não ia perder o meu tempo ficar falando em rede social que eu odeio meu país, porque isso não vai me acrescentar nada, e eu não acho que vai acrescentar nada em nenhum lugar. Ninguém vai mudar, nenhum sistema vai mudar, nada vai mudar pelos posts de Facebook ou por você falando mal do seu país para um gringo, para um estrangeiro. Então, se a sua intenção é mudar as coisas, muda de outro jeito. E se você quer só passar a sua raiva, a sua indignação, que a gente fica puto indignado, eu também fico com muita coisa, encontre uma maneira mais construtiva. Ou faça isso entre brasileiros. O problema aqui não é ficar falando do Brasil, né, de ficar reclamando do Brasil, não é esse o ponto é pra quem a gente faz isso e por que a gente faz isso e qual que é o motivo, porque se não tiver nenhum motivo e nenhuma finalidade, não serve pra nada. Então, se tudo que eu falei até agora não faz nenhum sentido, eu separei alguns pontos que, na minha opinião, pode ajudar a gente a pensar melhor sobre esse assunto. O primeiro deles, e super importante, se você tá no exterior, parabéns, você já nasceu privilegiado. Por que eu tô falando privilegiado? Você nasceu num país que te dá a permissão de sair dele. Existe país, gente, que você não pode nem sair do país. Isso é só um ponto. O que eu tô querendo dizer é que você tem que ser, no mínimo, grato pelo país que você nasceu e por tudo que você construiu nesse país. Se você não tivesse construído nada nesse país que você nasceu, você não estaria no exterior. Para ir para o Canadá, gente, você precisa, no mínimo, de dinheiro e de escolaridade. Você precisa ter formação para ir para o Canadá. Ninguém vai para o Canadá fugido, pega um avião, lá entra no porão do avião e chega no Canadá. Isso não existe. Ou você, no mínimo, precisa de dinheiro para pagar uma escola de inglês até chegar lá. Você tem muita sorte, muita chance e tem que ser muito grato por ter nascido no Brasil. Em vez de destruir tudo que você deixou para trás, olhe para trás, agradece todo o caminho que você fez para chegar até onde você está hoje, que é no exterior, muitas das vezes. Ou pelo menos e ter ido viajar para o exterior. Então, agradeça em vez de criticar apenas. Outro ponto, tá muito ruim a ponto de você ficar dando o seu tempo para cultivar essa rede de vamos falar mal do Brasil, vamos destruir o Brasil. Volte e faça alguma coisa para melhorar o país, que provavelmente daqui a um tempo seus filhos ou seus netos vão poder sair do Brasil e falar bem do Brasil. Agora, se você não está ajudando a construir, não ajude a piorar. Eu vou repetir mais uma vez, eu não tô aqui falando que a gente não pode falar sobre, ok? O meu problema aqui é a destruição da imagem do Brasil no exterior, que é o que mais me incomoda, porque gringo, estrangeiro, eles não sabem, eles não conhecem a nossa cultura, eles não sabem o que a gente vive, eles não sabem de tudo. Então, quando você fala mal de uma coisa, para um brasileiro, para mim, por exemplo, eu sei como que funciona, eu sei mais ou menos, faz sentido para mim. Agora, se eu falo a mesma coisa para um estrangeiro ou numa mídia estrangeira, gente, eles não sabem de nada, eles vão pegar só a partinha podre do bolo e vão ficar com aquilo para eles e pronto. E aí você faz o quê? Você põe mais uma pedrinha nesse murinho que a gente constrói entre o Brasil e outros países, por exemplo. Agora, o último ponto, e para mim o mais importante deles. Quando você sai do seu país, nesse caso eu tô falando do Brasil, todo mundo ficou no Brasil. Você não carregou pai, mãe, tio, vovô, sobrinho. Você não carregou todo mundo com você, na maioria das vezes, né? Às vezes você vai, as pessoas vão com a família dela, mas todo o resto da família fica. Então, se você não tá nem aí pro Brasil, a ponto de ficar destruindo a imagem dele no exterior, pensa na sua família, pensa nos seus amigos. Primeiro que você vai ser aquele amigo que ninguém mais vai querer falar. Ninguém gosta de uma pessoa que sai do Brasil e começa a falar mal do Brasil, principalmente se eu fiquei no Brasil. Não tem sentido. Tipo, muita gente gosta do Brasil. As pessoas estão no Brasil porque elas gostam do Brasil. Muita gente gosta do Brasil e tá feliz lá. Se você não tá nem aí com você, com sua rede social, pensa um pouco em todo mundo que você deixou pra trás. Você não viajou com seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, todo mundo tá lá. Por que você vai destruir o lugar que eles ficaram
Pensa um pouco nas pessoas que ficaram. Não seja o amigo chato que vai pro exterior, a amiga chata que vai pro exterior, e em vez de ficar postando coisa bacana, do que tá conhecendo, que é interessante, fica só denegrindo a imagem do Brasil pra falar, nossa, olha como eu tomei a minha decisão, como eu sou incrível, você é um merda. Isso não é legal, isso não é legal. Isso não é legal com as pessoas que você deixou pra trás, isso não é legal com o seu país, e isso no fundo não é legal com você. Mesmo que você ache que é interessante, não é, gente, você não tá ajudando nada e nem ninguém. Se você não pode ajudar, não ajude a afundar, não atrapalhe. Tem que pensar, gente, que a imagem que o Brasil tem, ele é construído muito aqui fora. E muito por brasileiros que estão aqui fora. Então, se você está aqui fora, ou se você viajou, tem uma outra atitude em relação a tudo isso. Eu não estou falando que é pra gente não criticar, pra gente não conversar, não reclamar. Não é isso. Eu super concordo. Acho que tem que falar, brigar, acho que tudo isso. Mas não com as pessoas que não estão no país. Elas nunca vão entender a nossa cultura, elas nunca vão entender os nossos problemas. E elas vão entender só a parte ruim, elas vão ficar com aquilo de ruim na cabeça e isso ela vai passar para um amigo, para outro amigo, para outro amigo. E no final das contas a gente transforma numa coisa que na verdade não é. A gente transforma um país num lugar muito pior do que ele realmente é. Porque a gente sabe, você que mora no exterior, você que já viajou e já morou fora, sabe que sim, a gente tem muito problema, mas que a gente tem muita coisa boa e que às vezes a gente pensa assim, ah, eu acho que era melhor lá por causa disso, 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 disso. Só que o meu trabalho é olhar esses dois pontos, é olhar os pontos negativos, é olhar os pontos positivos e decidir onde eu vou ficar e ficar feliz com essa decisão. Se eu decidir ficar, ótimo, as pessoas respeitam a sua decisão, mas respeite a decisão das pessoas que decidiram ficar no Brasil. Em vez de ajudar a destruir a imagem do lugar que elas estão, principalmente na maioria das vezes a sua família e os seus amigos, ajude a melhorar essa imagem, a construir uma imagem melhor para que 5, 10, 20, 30 anos a gente tenha uma outra imagem do Brasil e os seus filhos, por exemplo, poderem falar coisas boas do Brasil, ouvirem coisas boas do Brasil. Então, quando você for contar sobre o seu país para um estrangeiro, conta, sim, a gente tem um monte de problema, mas olha, a gente tem isso aqui, é incrível, isso aqui é incrível, isso aqui é incrível. Não é assim que você gostaria que falasse de você para alguém? Que falasse sobre a sua vida e sobre suas escolhas? Pois é, então por que você não pode falar assim sobre o seu país, sobre o lugar que você nasceu, que você tem que ser grato, e o lugar que a sua família e seus amigos ainda na maioria das vezes está? Então pensa sobre isso. Esse vídeo eu fiz para ser um vídeo construtivo, para levar alguma informação construtiva e positiva para alguém. Então, se você gostou desse vídeo, se você concorda, se você discorda, comenta aqui embaixo, me manda uma mensagem nas redes sociais, compartilha com seus amigos e faça parte de um movimento para melhorar a imagem do nosso país, para melhorar a imagem do Brasil no exterior, não para denegrir. Ou, se você não quer ajudar a construir essa imagem, não constrói nada, não fala nada, que também tá tudo bem, ok? Um beijo muito grande, obrigada por ver esse vídeo, por esse tempo, e a gente se vê nos próximos. Tchau, gente!